uma temporada mais intensa, mais frenética. Os personagens na série se desenvolvem para algo muito mais ambíguo e muito mais complexo. Isso não tem mais volta, o que ficou para trás está cada vez pior. Às vezes é difícil enxergar a diferença entre o certo e o errado e o preto no branco. Agora não tem mais volta. Dom é inspirado numa história real muito, muito, muito conhecida dos anos 2000, especialmente para vocês aí no Brasil. E tivemos uma primeira temporada carregadinha de emoção, com muitas reviravoltas. Esta segunda temporada vai ter a mesma, vai ser fiel à história real da mesma forma. E o quanto é que vocês, como atores, se apoiaram nessa história real ou, por outro lado, tentaram fugir um bocadinho e focar-se só no guião? A nossa história ela é baseada em fatos reais, né? Então, esse projeto ele nasce do Vitor, do pai do Pedro, que chegou até o Breno, nosso saudoso diretor, com o intuito de contar a história do filho dele, da relação dele com o filho dele. Então, tem pontos ao longo da série inteira que são, enfim, histórias ou que tem registro ou que o próprio Vitor contou para o Breno que aconteceram daquela maneira. Mas é baseado, né? Então, claro que tem algumas liberdades, algumas adaptações, algumas criações, realmente. E nessa segunda temporada, especificamente, falando do Pedro, da trama do Pedro, ele fica boa parte da temporada preso. E isso aconteceu, realmente, ele ficou 1 ano preso, só que dentro do presídio ninguém sabe o que aconteceu, não se tem registro. E aí entra um trabalho realmente de criação, enfim, dessa dramaturgia, né? O nosso processo desde o início, assim, ele sempre... Claro que Breno, por ter convivido, sei lá, durante mais de 10 anos com o Vitor, tinha uma propriedade e tinha um conhecimento dessa história muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo conceitualmente não queria que a gente se aproximasse de uma imitação ou de uma reprodução exata, fiel daquela história. E sim, muito mais da forma que ele enxergava aquela história e aqueles personagens. Então, a gente tinha alguns conceitos estabelecidos para os personagens, mas, ao mesmo tempo, a gente teve muita liberdade junto com ele na criação desses personagens e dessa história como um todo. Acho que é bem isso, João. Muita coisa ali teve que ser recriada, né? Às vezes até com fatos reais, mas tem um quê ali de recriação, porque não teria como. Muitas histórias do Vitor que a gente conta foram de fato relatadas por ele. Ainda assim, tem uma transposição, né? Uma recriação quando você transforma isso numa dramaturgia. E aí, dentro desse espaço de construção dos personagens, a gente teve muita liberdade, muito mais de acordo com, como o Gabriel falou, com o que o Breno queria dessa história, e a partir daí vem para os nossos corpos, que também vira uma terceira coisa. Sim, faz todo o sentido, claro, até porque os relatos divergem, não é? Gabriel, agora se calhar para ti, o Pedro tem a história de vida alucinante que tem e emocionalmente ele vacila assim entre a loucura que é provocada pela droga, mas por outro lado tem aquele desejo de querer o respeito do pai e nesta segunda temporada muito mais o ser responsável para a Jasmine, não é? E os espectadores criam uma empatia e quer que ele tome um rumo diferente para a vida dele. Onde é que encontraste esse meio termo de emoções que parece escalar para este Pedro criminoso se tornar nesta personagem completa? Eu gosto eu gosto de entender a nossa série, enxergar essas 3 temporadas. A gente termina de filmar a 3ª temporada hoje, coincidentemente, mas como uma estrutura clássica de apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então eu acho que na primeira temporada, quando a gente apresenta o Pedro, a gente apresenta ele de forma mais destemida, de forma mais inconsequente, de forma a circular livre, enfim, pelos espaços. E nessa segunda, já de cara, o Pedro vai ter que lidar
a maior fobia dele, que é de ficar preso. E isso é muito construído na primeira. Então, na segunda, ele vai literalmente estar preso. E eu acho que isso e a relação da Jasmine, tudo que vem a partir da relação da Jasmine, começa a mudar um pouco a maneira dele de agir, de operar. Acho que começa um processo de amadurecimento para que na terceira isso, enfim, fique um pouco mais claro, um pouco mais concreto, mais próximo do desfecho, da conclusão da série. Então, eu acho que essa segunda temporada é o Pedro mudando, tendo que mudar um pouco o comportamento dele por conta da circunstância em que ele acabou se metendo. Ele sai um pouco desse lugar do destemido, do inconsequente e, enfim, entra numa situação onde ele não tem controle nenhum, que é dentro de um presídio, e onde ele tem que lutar para sobreviver, dia após dia, enfim, e estando envolvido em situações das mais absurdas. Então, gosto de enxergar, de imaginar a trajetória dele como uma grande bola de neve, de coisas que vão se atropelando, coisas que vão ficando pelo caminho, e que isso vai tomando uma proporção cada vez maior, a ponto dele não ter mais controle sobre aquilo, enfim, e passar a ter que lutar simplesmente para sobreviver, enfim, e de alguma forma ele e os próximos dele, como você falou, da própria Jasmine. Claro. Flávio e Filipe, dentro do mesmo conceito, acima de tudo no Vítor, e a grande diferença que se vê no Vítor entre as vossas duas versões de tempo da personagem, é a perda da inocência que o Vítor tinha quando era mais novo para o adulto que ele agora é, marcado por uma bagagem enorme de tudo o que lhe aconteceu. Vocês nunca contracenam, mas certamente trabalharam juntos para manter a personagem igual, mesmo com esta perda de inocência. Podem-me falar um bocadinho sobre esse trabalho? O nosso sonho, na verdade, na segunda temporada era tentar inserir uma cena em que a gente estivesse junto. Apesar disso parecer impossível, a gente tentou propor uma espécie de delírio, uma linguagem um pouco mais fantasiosa em uma cena específica em que a gente pudesse estar junto. Eu acho que isso infelizmente não aconteceu, isso não foi pro ar, talvez fosse ousado demais. Mas apesar disso, de não contracenarmos juntos, sim, a gente teve um processo de preparação desde a primeira temporada, ensaios e pesquisa de personagem para podermos construir um Vítor único para nós dois. E na segunda temporada não é diferente, com a vantagem de que a gente pôde se assistir. Eu pude assistir o Flávio na primeira temporada e ele pôde me assistir. Então, dessa forma, a gente conseguiu chegar num Vítor ainda mais próximo entre nós dois. Joana, acho que isso foi fundamental, a gente se assistir. Lembrando que a gente também, né, Felipe, na primeira temporada, em alguns momentos a gente se cruzava no set, porque eram as mesmas locações, então a gente sim se assistia filmando ali, mas a concretização disso foi quando veio a primeira temporada, a gente pôde assistir. E aí, essa perda da inocência é muito legal, né, se tocar nisso. É justamente o Vítor que eu faço nessa linha do presente com o Pedro e tal, é um cara que já perdeu completamente essa inocência, os ideais já ficaram para trás. E aí o objetivo de vida imediato ali é salvar o filho, né? Independente do que é que ele vai fazer. E aí nessa segunda temporada eu pude chegar mais próximo desse momento do Felipe e retratar isso numa linha do passado que é colocada ali, que ainda é um momento em que não caíram todas as cartas. Esse castelo dele ainda está um pouco de pé desses ideais, dessas frustrações não vieram todas. Que sim, já entendeu que a polícia onde ele estava não é legal, não é boa, isso já caiu, mas ele ainda tem alguns ideais, ele ainda luta contra a cocaína, ele acha que é possível. Então eu pude me aproximar e isso, ter assistido o Felipe foi muito bom, porque pude chegar ali perto mesmo, na interpretação. Um cara que ainda tem um quê de solar, um cara que ainda pensa no futuro possível e melhor. E aí a gente
esse nosso trabalho que foi tão forte na primeira temporada, da gente construir esse corpo junto, ficou muito mais orgânico nessa segunda e muito mais fácil por a gente ter já vivido e convivido isso. A série está disponível em mais de 240 países, foca-se imenso no tráfico de droga e no crime armado. Vocês, como parte da série, sentem que pode correr um risco estar a passar uma imagem de um Brasil criminoso para internacional, ou por outro lado acham que é importante falar destes temas? Ou seja, a minha questão é, qual é que é para vocês a grande mensagem que esta série passa? Eu acho que esses pontos que você tocou, principalmente a criminalidade, acho que sim existe enfim, uma certa associação do Brasil em relação à violência, só que infelizmente não é uma associação gratuita, infelizmente, enfim, é um problema que a gente convive diariamente. Então acho que a série de alguma forma retrata isso, só que não retrata de uma forma a glamorizar ou também enfim, ou a tornar isso protagonista da série. Pelo contrário, eu acho que o cerne da nossa história é a relação de pai e filho. E, inclusive, eu acho que é por isso que a série conseguiu ter um alcance mundial como teve. Porque a gente está falando de um problema que, sim, acontece nesse pano de fundo do Rio de Janeiro, enfim, de criminalidade, de violência, etc., mas que pode acontecer em qualquer lugar, entendeu? A gente está falando de dependência química, a gente está falando de, enfim, questões, problemas familiares. Então, acho que, sim, a gente está retratando uma realidade brasileira, mas que, por outro lado, não é única. Enfim, acho muito reducionista também, só associar o Brasil e o nosso país à violência, enfim, à criminalidade. Mas também acho que a gente não deve negar isso e fingir que isso não existe. É, sim, uma realidade nossa. Mas acho que, falando sobre a série especificamente, isso é muito mais pano de fundo do que primeiro plano, sabe? Acho que o primeiro plano é a questão familiar. E, como te falei, acho que se não fosse isso, a série não tinha tido o alcance que teve. Acho que teve porque, mesmo tendo esse contexto muito brasileiro, muito do Rio de Janeiro, mas a série tem uma temática central que é universal. A série é sobre pessoas e como esse contexto da violência afeta essas pessoas no seu particular e no seu familiar. E eu acho que é importante dizer também que Dom é uma série que traz um retrato do Brasil, mas que não é o único Brasil que existe, já que a gente está falando da impressão que o mundo pode ter em relação ao nosso país. A gente produz muito, nosso audiovisual é muito rico, então eu acho que, caso as pessoas queiram conhecer mais sobre a riqueza do Brasil, sobre outras perspectivas e outros retratos do Brasil, tem muito material disponível não só no streaming, mas por várias outras vias que vão com certeza enriquecer a impressão que o mundo tem sobre o Brasil. Então, para finalizar, como é que resumiriam em poucas palavras a segunda temporada de Dom para os espectadores que a vão ver? A frase que está no nosso cartaz ela é uma síntese interessante, né? Agora não tem mais volta. Então, acho que nessa segunda temporada a gente vai ver os personagens cada vez emburacando mais, cada vez sendo afunilados nessa história por conta das escolhas, por conta dos caminhos que eles tomaram na primeira temporada. Então, acho que é uma temporada mais intensa, mais frenética e que você vê esses personagens cada vez mais sem saída, sem escapatória. Eu ia usar exatamente essa frase, acho que é bem isso. Acho que se é para resumir em poucas palavras, seria bem isso, né? O Vitor, ele tem uma frase lá na primeira temporada que acho que é a primeira narração dele, que é "filho te faz herói", com apenas 3 palavras, né? E ele percebe que essa tentativa de ser herói no seu trabalho, em lutar contra o crime, na verdade, fez com que ele abandonasse justamente o lar, justamente
se tornasse ausente. E aí o verdadeiro herói, que seria estar lá presente, acaba sendo abandonado e o castelo todo cai lá na frente. Então não tem mais volta. O que ficou para trás está cada vez pior. Eu gosto também dessa frase, acho que define muito bem, mas como eu sou mais jovem, eu vou por um outro caminho. Uma das personagens, em algum momento da série, diz: às vezes é difícil enxergar a diferença entre o certo e o errado e o preto no branco. Então eu acho que talvez também seja interessante como os personagens na série se desenvolvem para algo muito mais ambíguo e muito mais complexo do que justamente preto no branco. Obrigada. De nada. Obrigado, Obrigado, Joana.